Amém. O evangelho é importante, né? A boa notícia é importante, a graça é importante. Então, automaticamente as pessoas se tornam importantes, né? Então, tá falando que eu sou importante, mas na verdade é a mensagem de Jesus. Jesus, ele é importante. As pessoas se tornam importantes e relevantes por aquilo que elas fazem. E quando a gente resolve obedecer a Jesus, é igual ao o próprio Jesus disse: as suas obras brilhem para que as pessoas glorifiquem a Deus. Então é tudo para a glória dele. Olha, Oliveira, pode ser as duas coisas. A ansiedade pode ser tanto uma coisa que você pode tratar no psicólogo, mas pode ser algo espiritual também. Você tem que analisar bem. Pode ser as duas coisas. Olha o Ezequiel aí, o que é iniquidade? Iniquidade é quando você faz algo sabendo que é errado e faz mesmo assim. Tem o pecado, né? Que pecado você peca mesmo sem saber. Você pode estar num país que não é pecado. Um exemplo, não hipotético. Em um certo país não é pecado mentir. Aí você tá lá pecando, você acha que é normal. Continua sendo pecado, mas talvez você não saiba. A iniquidade é o último tipo de pecado. Ainda tem a transgressão, né? Que é quando você transgride a lei, querendo ou não querendo, aí já varia. Você pode transgredir a lei de propósito ou não. E a iniquidade é algo consciente, quando você deliberadamente escolhe, tem até um certo prazer, né? Iniquidade. Basicamente o que eu vi de diferença foi esses três, mas é só uma separação teológica mesmo. Mas no final, pecado, iniquidade, transgressão, tudo leva para o inferno. E Jesus perdoa qualquer tipo de pecado, independente da distinção que a gente faça deles. Então tem vários versículos na Bíblia que diz que Deus perdoa nossos pecados, nossas iniquidades e as nossas transgressões. Então, independente do tipo do pecado, Jesus ele é capaz de perdoar, de cancelar e anular. Então, independente do tipo do pecado, a graça nos salva. Amém. Não é pecado que leva para o inferno, não? É o que então que leva para o inferno? Romanos 5 diz que por meio de um só homem, muitos se tornaram pecadores e a morte reinou. Mas pela obediência de um só homem, a justiça reinou para todo aquele que crê. Ai, Júnior, então nós tá na mesma, então. Só vai pro inferno quem não crê em Jesus. Em última análise, não é o tanto de pecado que você comete que te condena, e sim se você crê ou não na graça. Eu só tô respondendo uma pergunta aqui que o Ezequiel fez. Então, gente, vou dar continuidade aqui à leitura do livro A Graça Perigosa. Hoje a gente está no capítulo 14, a gente está quase chegando no final. A gente já passou da metade do livro. O livro está sendo muito bom, fala muito da graça, da nova aliança, da divisão da lei, da graça, da divisão da antiga e da nova aliança, como vencer o pecado na nova aliança, o que a lei gera em nós, quando a gente tenta vencer o pecado de acordo com a lei, como é que é a maneira certa de vencer o pecado, qual é que é a maneira certa de fazer a coisa certa e obedecer a Deus na nova aliança. Esse livro fala de tudo isso de uma forma bem simples. E o capítulo de hoje é: estamos debaixo de um novo sistema. Então, no capítulo anterior foi sobre frustração ou hipocrisia. Que o autor estava falando que viver na lei nos faz frustrados ou hipócritas. Nos faz frustrados porque a gente vai tentar seguir a lei, tentar
vencer o pecado usando a lei, a força do nosso braço, não vamos conseguir. Ou hipócritas, quando a gente acha que consegue fazer alguma coisa e se acha melhor que os outros, ou acha que merece alguma bênção de Deus por causa dessa suposta obediência que a gente acha que teve. Então, igual na época de Jesus, tinha os fariseus que achavam que seguiam a lei e se sentiam superiores, e os pecadores que sabiam que não conseguiam cumprir nada e aceitavam ser uma escória da sociedade e da religião. Como refutar o gnosticismo? É a primeira carta de João. O primeiro capítulo inteiro é para gnóstico. Ou um gnosticismo bem embrionário. Não dá para afirmar que na época de João já tinha o gnosticismo, mas poderia ter um brotinho de gnosticismo. É a primeira carta de João, capítulo 1. É só analisar ela lá que você vai ver lá. Ela refuta os principais pontos do gnosticismo. A graça não nos dá passaporte para pecar? Óbvio que não, né? Romanos 6 está aí. Jesus amou as pessoas, não a religião. Também tá certo. Não conseguimos andar na lei jamais. Explica a predestinação. Jesus nos chamou para sermos santos e por meio da obediência nos mantemos santos. Já tem aqui umas coisinhas interessantes que dá para eu comentar antes de começar a ler aqui o livro de fato. Deixa eu ver quantas folhas são hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 7. Acho que uns 50 minutinhos eu consigo. O pecado condena sim. Viver em pecado é desobediência, e os filhos da desobediência não herdarão o céu. A Oliveira deve estar falando de 1 Coríntios, onde Paulo lá dá uma lista de quem não herdará o reino dos céus e juntou lá com os filhos da desobediência. Se eu não me engano, Paulo citou em Efésios. Só que aqueles filhos, primeiro ponto, os filhos da desobediência, Paulo nunca se referiu como sendo cristãos. Ele diz que tem um espírito que atua sobre os filhos da desobediência, o governa. Ele não fala que esses filhos da desobediência são os cristãos, ou que podem ser. Então essa questão de um cristão poder ser filho da desobediência é mais uma inferência, porque Paulo ali no contexto ele nunca disse isso. A questão do viver em pecado, nos condenar, é outra questão que eu já trabalhei aqui em várias lives. Já mostrei um capítulo já onde Paulo ele exorta a igreja de Coríntios. É só você ler 1 Coríntios capítulo 5 do versículo 1 até o 7 ou 5 mais ou menos, onde Paulo diz assim: entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você analisando 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver nesse capítulo que eu estou falando, no 5. E entre eles tinha esse homem que estava tendo relações indevidas com a madrasta. E Paulo diz exatamente isso: expulsem esse homem do meio de vocês. Entreguem ele a Satanás para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. Então essa questão de pecar tira a nossa salvação, nenhum pecado é capaz de tirar a nossa salvação. Mas nesse mesmo capítulo, Paulo deixa claro que a gente não deve pecar. Ele repreende a igreja de Corinto severamente
briga com eles de forma muito séria. Fala que eles estavam obstinados, aceitando coisas que nem mesmo os incrédulos aceitavam. Inclusive na carta de Coríntios inteira é Paulo corrigindo o problema de pecado. E tem vários outros versículos na Bíblia que falam para a gente andar em santidade, que a gente deve obedecer, que a gente não deve pecar. O ponto da graça não é que a gente deve pecar, a gente não deve. Um cristão ele deve viver em santidade, agradando ao Senhor, praticando boas obras, descobrindo o seu chamado, obedecendo o Espírito Santo. Mas mesmo se acontecer de algum cristão estar em algum pecado, 1 Coríntios capítulo 5 e vários outros versículos na Bíblia, não vou explanar eles aqui agora, já fiz isso nas outras lives, inclusive estão salvos aqui lá no YouTube. Nenhum pecado, independente do nível, é capaz de tirar a salvação do cristão, porque a gente não perde algo por obediência que a gente não ganhou por obediência. A gente não perde algo por desobediência que a gente não ganhou por obedecer. Então, para a gente perder a nossa salvação por desobediência, a gente deveria ter ganhado ela pela obediência. Então, para a gente poder perder a salvação por causa de pecado, a gente deveria ganhar a salvação pecando pouco ou não pecando. E é impossível para nós não pecarmos. É impossível. Então, como é que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Nós somos salvos pela fé, pela graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente gratuito. É pela graça, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, só falando mesmo sobre esse comentário. O pecado foi o que condenou o homem. Isso Jesus já resolveu na cruz. Exatamente, Evanildo. Não consegui mandar na lei, explica a predestinação. Essa questão da predestinação, ela é algo mais simples do que as pessoas gostam de demonstrar. Elas querem que a gente pense que é algo complexo, que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Predestinação tem 2 formas de você analisar. A forma mais antiga, a forma mais próxima dos apóstolos é que Deus... Não, vou falar as duas logo. Tem a predestinação pela soberania e tem a predestinação pela presciência. Então, na presciência, que é a mais antiga, é que Deus sabe Deus sabe de todos aqueles que irão crer, que irão aceitar o sacrifício de Jesus, e Ele predestina esses para serem salvos e tal. Esses são os eleitos. Então é baseado na onisciência de Deus. Como Deus sabe de todas as coisas, Ele já sabe quem vai crer, como vai crer, se vai querer ou não a salvação, e esses são os eleitos. É baseado naqueles que Ele sabe que vão querer. Na predestinação pela soberania, Deus sabe quem são todos aqueles que serão salvos, só que com uma pequena diferença. É Deus quem escolhe, por isso que Deus sabe. Não está baseado na sua onisciência, não é porque Ele viu antes, e sim porque Ele escolheu quem seria salvo. Então só vai crer quem Deus quer que creia, entendeu? Só vai crer, só vai ser salvo quem Deus quer que seja salvo. E as pessoas que não serão salvas é porque Deus não quis salvar. Então a predestinação pela presciência é assim: vai ser salvo aquele que aceitou, aquele que Deus o iluminou, Deus o despertou, Deus veio com sua graça e deu para esse ser humano, morto em seus delitos e pecados, Ele liberou esse ser humano para aceitar ou rejeitar, porque nós mesmos não conseguimos escolher a Deus por si próprios. Nós somos pecadores desde o nascimento. Inclusive antes de nós nascermos, nós já somos pecadores. Davi disse: em pecado me gerou minha mãe. Então nós somos pecadores por natureza. Então
de nós mesmos, nós nunca escolheríamos a Deus. Então, na predestinação pela presciência, Deus, em sua graça, não deixou o homem ser tão pecador quanto um demônio, irremediavelmente pecador como os demônios são. Então, a graça de Deus preserva um pouco do arbítrio do homem, da escolha do homem. Aí essa graça vem de encontro a todos os homens e o convence: olha, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, você quer essa salvação? Aí Deus, vindo ao homem que é incapacitado, desperta o homem pode rejeitar ou aceitar. Os que aceitam são os eleitos, são os salvos. Os que rejeitam vão para o inferno. Na predestinação pela soberania, o homem é tão mau quanto ele pode ser. Por isso que Deus tem que vir ao homem e irresistivelmente esse homem vai querer a Deus, porque eles creem que a graça é irresistível. Então, quando a graça é apresentada a alguém, a pessoa não tem outra opção a não ser querer, certo? Aí as pessoas que não são salvas é porque não tiveram acesso a essa graça que é irresistível. E porque o homem está morto, não tem nada preservado pela graça, ele é completamente morto, é Deus quem tem que escolher quem ele quer salvar. Eu creio na predestinação pela presciência, onde Deus ele leva em consideração a nossa escolha. E isso porque eu creio que Deus é amor, que esse amor é estendido a todos, que a graça é estendida a todos. E porque eu creio muito nesse Deus que é, acima de tudo, amor e justo e misericordioso para com todos, para com toda a sua criação, eu creio que ele dá oportunidade a todos para serem salvos. Aí vai para o inferno quem quer e vai para o céu quem quer. Então, o amor, ele dá liberdade. Eu creio assim, certo? Então, tem essas duas visões. Eu creio na predestinação pela presciência, onde Deus, em sua graça, em seu amor, nos oferece a salvação gratuitamente, independente das nossas obras, independente do nosso pecado, independente do nosso passado, independente da forma que a gente vai viver daqui para frente, entendeu? Ele vem, encarna e oferece a salvação gratuitamente a todos. Ele paga o pecado de todos aqueles que creem, e todos aqueles que creem serão salvos, independente das suas obras, independente da sua obediência, independente do que a gente faz ou deixa de fazer. Mas essas pessoas que creram, que aceitaram, essas pessoas não foram obrigadas a isso. Elas foram atraídas e se renderam. É tipo uma questão mesmo. Por que eu creio assim? Porque eu creio no Deus amor. João diz que Deus é amor. O único atributo que a Bíblia afirma que Deus é amor. Então, às vezes a gente fala, Deus é santo. Sim, Deus é santo. Só que santo não é santidade. A Bíblia nunca diz que Deus é santidade. Ok? A Bíblia não diz que Deus é justiça, mas a Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia não diz que Deus e na verdade a Bíblia diz que Deus é amoroso e Deus é amor. Então o único atributo onde a Bíblia coloca como a essência de Deus é o amor. Isso aqui tem a forma derivada da palavra, né? Justo é derivado de santidade e tal. Então Deus, ele é em si amor. Então, como ele é amor, não existe um amor forçado. Então, como ele é amor, ele quer pessoas que retribuam esse amor a ele de forma voluntária, de livre e espontânea vontade. Porque você pode, um exemplo, você pode escolher alguém para casar e essa pessoa ser um robô. Aí essa pessoa é um robô e você configura ela, aperta os botãozinhos lá, você deve me amar. Essa pessoa vai se comportar como quem ama,
vai dizer que te ama, vai fazer coisas para provar que te ama, mas não é um amor verdadeiro e voluntário. Foi você quem a programou, a forçou a te amar. Então isso seria um relacionamento mecânico, e não é isso que o amor quer. O amor, ele só existe quando há escolha, quando há uma entrega voluntária de amar. Quando existem outras opções para você escolher, mas você escolhe Deus. Por isso que já no Jardim do Éden, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus poderia muito bem não ter criado uma escolha, ter pegado os seres humanos, colocado lá, e você vai ser obrigado a me amar. Você não tem escolha, você vai me amar e pronto, você vai se relacionar comigo e pronto. Mas o que Deus fez? Olha, eu te criei aqui, ó, já te criei você me amando, você se relacionando comigo. Mas caso você não queira, eu vou respeitar a sua escolha, porque eu sou amor e eu quero seres que me amem por livre e espontânea vontade. Se você não quiser me amar, tem a árvore ali e pronto. Então, basicamente, é essa questão, né? Mas essa questão de predestinação, ela é bem mais profunda. Vocês podem procurar vídeos aí no YouTube, tem debates sobre isso também. Os debates são os melhores. Inclusive, tem um debate que eu ouvi, o último que eu ouvi, é predestinação versus livre-arbítrio, na Veja Um Só. É o professor Mateus versus o pastor Walter. É muito bom esse debate. Vocês podem ver lá. Jesus nos chamou para sermos santos, sim. Ele nos tornou santos para a gente viver em santidade. Você acha que uma vez salvo, salvo para sempre? Uma vez salvo, salvo para sempre? Eu não uso essa frase, porque essa frase ela faz parte de um conjunto doutrinário específico. Essa frase faz parte da doutrina reformada, mais especificamente da doutrina calvinista. Como eu não me identifico como calvinista, de católico, eu não faço por quê? Eu não sou católico. Entendeu? Então, da mesma forma que eu não orava Maria, porque eu não sou católico e tal, essa frase tem uma doutrina, uma igreja específica, a qual eu não faço parte. Não uso essa frase. Eu digo que se você crê, você está salvo. Você crê, você está salvo. Todos nós já nascemos condenados por causa do pecado de Adão. Ok? Então o que salva é crer. O que condena, na verdade, o que te mantém condenado é não crer, porque todos nós já somos condenados. Então a conduta ética, moral, não interfere na salvação. Crer, está salvo. Mas fulano deixou de crer. Então, se ele deixou de crer, se ele disse que deixou de crer, não está salvo. É simples. É uma maneira muito mais fácil e simples de entender a salvação. A salvação é pela fé, pela graça, independente de obras. Creu, está salvo, não creu, não está. O que seria uma graça perigosa? É o livro que eu estou lendo aqui diariamente, 3 vezes na semana. Não é diariamente, 3 vezes na semana eu venho aqui e leio. E a graça perigosa é a graça que nos salva de graça, porque simplesmente cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. É a graça que o sistema religioso não aceita, porque eles querem manter as pessoas no controle deles, na igreja deles, sob o domínio deles, ameaçando elas de irem para o inferno, ameaçando elas de que se elas não obedecerem tudo que eles mandam, elas serão condenadas, amaldiçoadas, o devorador vai vir, não sei o que. Então, essa graça deixa as pessoas livres para servirem a Deus por amor e gratidão, não por medo da condenação, não por medo da ira de Deus. Então essa graça é perigosa para o sistema religioso, para o legalismo e para o diabo. Essa é a graça perigosa. Gente, eu acho que eu vou começar a ler o livro.
No entanto, somos aconselhados a imitar a Cristo. A gente imita Jesus, olhando para Ele e obedecendo o que o Espírito Santo nos diz. É impossível imitar a Jesus na força do nosso braço. Quem não crê na predestinação diminui a soberania de Deus. A predestinação ela é bíblica, né? Só que tem duas formas de analisar: presciência ou predestinação pela soberania. Então, uma das duas você tem que crer, né? Tem que perseverar até o fim. Tem que crer até o fim. Lá em Mateus, se eu não me engano, esse versículo está em Mateus 24, mostra que esse perseverar até o final é simplesmente perseverar na fé. Tem lá nos versículos anteriores, que fala da grande apostasia, que muitos abandonarão a fé, deixarão de crer. Aí ele diz, o que perseverar até o final será salvo. Então perseverar até o final será salvo, dentro do contexto é simplesmente crer em Jesus Cristo até o final da sua vida. Não tem nada demais. Ai, gente, tem muita mensagem aqui. Estão falando sobre eleição e já expliquei. Muita mensagem. Então tá, gente, eu vou começar a ler o livro, porque senão eu vou terminar de ler esse capítulo meia-noite. Gente, ó, pra quem chegou agora, pra quem é a primeira vez, a questão aqui não é que você... A gente aqui não é a favor de libertinagem. Libertinagem não é evangelho. Quem diz que você pode pecar à vontade, que não tem problema, viva do jeito que você quiser, é o capeta, é o demônio. Aqui nós falamos da graça como o meio pelo qual nós vencemos o pecado. Não o legalismo, não a força do nosso próprio braço, não a obediência a leis e regras. Então basicamente é isso. Mas quem já acompanha aqui desde as outras lives aqui que eu estou fazendo já entendeu, já sacou. Vou começar a ler o capítulo de hoje, capítulo 13. Frustração, não, é o 14. Capítulo 14. Estamos debaixo de um novo sistema. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra citação, Romanos 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós estamos firmes na graça, vivemos na graça e não estamos mais debaixo da lei. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é também a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei dos mandamentos é a força do pecado. E o pecado produz morte, porque a morte é o salário do pecado. Todavia, a lei do Espírito da vida, a lei suprema elevada, a lei da graça, da nova aliança, nos liberta da lei dos mandamentos. A Bíblia mostra claramente que não há lugar para a lei na vida do crente. Se eu não estou debaixo da lei, então não tenho mais um guia moral? Como cristão, posso agora fazer o que eu quiser? Estou liberado para fazer qualquer coisa que me vier à cabeça? Se a lei não nos serve de guia moral, quem exerce esse papel? Como cristãos, temos o desejo inato de que o nosso comportamento seja correto. É a vontade de agradar a Deus que leva alguns a abraçar o erro de uma vida baseada na lei. Infelizmente, Deus não nos tirou debaixo da lei. Felizmente, Deus não nos tirou debaixo da lei para nos deixar sem nada. Quando cremos, o Espírito Santo passa a viver em nós. Ele produz frutos por nosso intermédio quando dependemos dele.
Então aqui basicamente ele fala aqui. Então como que uma pessoa sabe que ela está debaixo da graça? Como uma pessoa entende que ela entendeu a graça? Como a pessoa sabe que ela entendeu a graça? Quando ela sente paz, quando ela não tem mais medo de ir para o inferno, quando ela tem certeza que ela vai para o céu. Então isso é paz. Quem não tem certeza que vai para o céu, quem acha que ainda deve algum pecado para Deus, que deve alguma coisa para Deus, quem fica achando que Deus vai mandar um raio toda vez que desobedecer, quem fica achando que Deus vai amaldiçoar porque não deu dízimo, quem acha que o Espírito Santo vai embora porque pecou, quem acha que porque faltou um culto o Espírito Santo se afastou, quem acha que Deus vai amaldiçoar porque fez alguma coisa errada, essa pessoa não vive em paz, ela vive um tormento. Isso não é paz. Então o que Paulo disse em Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Começamos a olhar para Jesus e tudo que Ele fez nesse lugar. Todo o nosso pecado, um cristianismo sem paz, quando nós entendemos que somos justificados. Só para recapitular, eu já expliquei isso mais profundamente nos lives passados, o que é justificação? O que é ser justo? Justificação é tornar alguém justo. Basicamente, eu vou te justificar, logo vou chegar diante do rei e pedir coisas e será concedido. Tá travando, agora começou a travar, né? Vou ver aqui se eu consigo... O que eu consigo fazer? Por causa da internet. Prontinho, eu tô usando meus dados móveis e espero que a live saia inteira depois para eu colocar no YouTube. O que eu tava falando? Eu esqueci. O justo. O justo era aquele que podia se apresentar diante do rei porque ele sabia que ele era inculpável. Ele obedece tudo, ele não desobedece nada. Então o rei não tem nada para acusá-lo. Então o que ele pedir vai ser concedido. Então esse justo, ele tem paz, porque quem não deve não teme. Quem não deve não teme. E quem sabe que obedece tudo, quem sabe que não infringe nada, ainda fica se achando. Então, ser justificado é você ser colocado, é você ser tornado igual esse cidadão que obedece tudo. Então é como se a gente se apresentasse diante de Deus, que é o rei, inculpáveis, sabendo que não tem nada para ele nos acusar. Nós estamos com a consciência limpa, porque sabemos que não desobedecemos nada. Mas não é uma justiça baseada em nós, no nosso comportamento, naquilo que a gente fez. Nós temos essa paz porque recebemos a justiça de Cristo. Cristo obedeceu e colocou toda essa obediência na nossa conta. Então a obediência de Cristo é colocada na nossa conta. Então é como se nós tivéssemos obedecido tudo. Então o justo, o justificado, ele tem paz, porque ele sabe que tudo depende de Cristo e não dele. Então isso é ser justo, justificado. E obviamente esse justo, ele vai ser salvo. Esse justo, ele é salvo. Porque quem obedece tudo, quem é irrepreensível, é o quê? Salvo. Mas como nenhum ser humano consegue por si só obedecer, parar de pecar, ele não é salvo. Mas Jesus vem e todo aquele que crê é salvo, independente daquilo que ele faz ou deixa de fazer. Porque Jesus nos deu a sua obediência e levou sobre ele mesmo a nossa desobediência. Então ele pegou a nossa desobediência e colocou nele. Por isso que ele foi crucificado, condenado, recebeu a ira de Deus. E agora ele pega a obediência dele e coloca em nós. Por isso que nós somos salvos, justos, abençoados e vamos para o céu. Essa é a troca da cruz. Por isso que nós temos paz com Deus, porque somos justificados simplesmente porque cremos em Jesus. Vamos lá. Aí aqui ele fala, ele cita novamente, né, que a lei
é a força do pecado. A lei produz mais pecados em nós. Que um cristão nascido de novo, um cristão verdadeiro, ele tem já naturalmente a vontade de agradar a Deus, a vontade de servir a Deus, a vontade de obedecer a Deus. Então todo mundo que nasceu de novo tem essa vontade naturalmente. Ele quer obedecer a Deus, ele quer agradar a Deus, mesmo que ele não consiga, mesmo que ele esteja ali preso em algum pecado. Ele faz aquilo lá e depois fica péssimo, triste, fica se sentindo um lixo, fica, nossa, por que eu não consigo vencer isso de novo? Então ele tem isso nele naturalmente, mesmo que ele não consiga ali vencer o pecado, porque ele está no legalismo, ele está querendo vencer o pecado na força do próprio braço. Mesmo assim, ele ainda tem vontade de parar de pecar e de obedecer a Deus. Aí muitos, com boa vontade, obedecem uma lista de regras, tentam obedecer uma lista de regras, tentam obedecer a Deus na força do próprio braço, não conseguem e se frustram. Por boa vontade, mas isso está errado. Felizmente hoje, Deus nos tirou debaixo da lei, nos tirou debaixo dos 10 mandamentos, nos tirou debaixo da antiga aliança e não nos deixou sem nada. Ele nos deixou o Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que nos diz o que devemos e o que não devemos fazer. Hoje a nossa conduta ética e moral é baseada em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, não em uma lista de regras que nos esforçamos para obedecer. Então, qualquer pessoa que fala, hoje não tem mais lei, hoje está liberado, faça o que você quiser. Não é assim. Hoje nós temos a lei do Espírito da vida, que Paulo diz em Romanos. Essa lei do Espírito da vida é simplesmente obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te falar o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Essa é a lei da nova aliança. Não existe um cristão viver sem lei, sem regra. Existe trocar uma regra por outra. Então na antiga aliança tinha os 10 mandamentos, 613 estatutos e tal. Hoje na nova aliança não tem mais 10 mandamentos, não tem mais listas de regras. Hoje nós temos o Espírito Santo, que é uma obediência infinitamente superior. É uma obediência íntima, onde diretamente o Espírito Santo diz o que devemos ou não devemos fazer. Essa é a lei da liberdade, que Tiago diz. Essa é a lei da fé, que Paulo diz. Essa é a lei do Espírito da vida. Então, essa é a nossa liberdade em Cristo. Então, a lei do Espírito da vida é como Deus conduz o cristão em obediência. E a graça é o que nos dá capacidade de vencer o pecado. Então, ouvimos o Espírito Santo, sabemos o que devemos fazer ou não fazer. E a graça que Deus coloca, Deus nos disponibiliza por meio de Cristo, e essa graça sendo o próprio Cristo que habita em nós, nós conseguimos andar em obediência e vencer o pecado por meio da graça, obedecendo o que o Espírito Santo nos manda. Então, a lei vem do Espírito e o que nos capacita é a graça. Então, antigamente era o quê? A lei vinha de Moisés, você lia a lei e tentava obedecer na força do seu próprio braço. Hoje não é assim. O Espírito Santo diretamente fala conosco e a graça nos capacita a parar de pecar e a obedecer. O que você acha de quem é judeu hoje em dia? Ele nasceu lá em Israel. Judeu hoje em dia é quem escolhe o judaísmo como religião. Só isso. Esse é o judeu hoje. Próximo tópico. O sistema da graça. Esse é o problema. Muitas pessoas compreendem o Evangelho de maneira muito trivial e superficial. Saiba, porém, que sua experiência de conversão e novo nascimento não foi algo pequeno. Aconteceu algo grandioso. Deus tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne no lugar. Você nasceu de novo, por isso tem a natureza de Deus dentro de si.
Todo aquele que nasceu de novo tem o desejo de fazer o certo. Isso é espontâneo. Você não precisa de mandamento e lei para isso. É a sua nova natureza. Você agora quer agradar a Deus. Entretanto, é importante reconhecer o sistema utilizado pelo Espírito Santo no lugar da lei. Ele opera por um sistema radicalmente diferente, a graça. Reconhecer a obra do Espírito Santo em nossa vida requer um sólido entendimento da graça. Com frequência, no entanto, a ideia de que temos da graça nada mais é do que receber misericórdia. Nesse caso, a definição típica de graça poderia ser algo como: a graça entra em ação quando o castigo é reduzido ou dispensado depois que alguém faz algo errado. A graça costuma ser vista como uma resposta ao pecado, algo muito parecido com o perdão de um crime. O Novo Testamento, porém, trata a graça de maneira muito mais ampla. Observe o que ela faz na vida do cristão. Ele vai citar aqui Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Eu vou ler aqui. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensinou a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Vou ler novamente que esse versículo aqui é muito importante o cristão saber. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Lembra que aqui é a graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. É a graça que faz isso. Não é a lei. Não é os 10 mandamentos. Não é a força do nosso braço. Não é as regras internas de uma igreja. Não é os usos e costumes de uma denominação ou comunidade. É a graça quem nos ensina a fazer isso. Então, é a graça que precisamos seguir, não a lei. Continuando a ler aqui. A graça é o sistema que o Espírito Santo usa para nos aconselhar e nos ensinar dia após dia. A graça ocupa o seu lugar. A graça ocupa o seu lugar, tenhamos ou não cometidos pecados recentes. A graça faz seu papel independente se a gente cometeu pecado ou não cometeu. Nossa preocupação natural é que a ausência de lei resulta em um estilo de vida fora do controle. Mas isso contradiz o que as Escrituras declaram sobre os efeitos da graça. Isso aqui é verdade. Nossa preocupação natural... Isso aqui é massa demais, vou até ler de novo. Nossa preocupação natural é que a ausência de lei resulte em um estilo de vida fora de controle. Mas isso contradiz o que a Escritura declara sobre os efeitos da graça. Ela não é apenas um tratamento para o pecado. Na verdade, é a chave para a liberdade do pecado. A graça de Deus tem 3 tempos. No passado, você foi salvo. Você foi salvo pela graça. No presente, a graça ensina você a viver de maneira santa e piedosa. E no futuro, ela vai lhe dar o corpo glorificado, que é a nossa santa esperança. Você precisa dela não só quando comete pecado, mas em todas as circunstâncias. Quando questionamos a função da graça em nossa vida, insultamos a inteligência de Deus. Ele estabeleceria uma nova aliança para promover o pecado. Deus é sábio e ele sabe que somente a graça pode produzir verdadeiro temor.
A verdade é que a graça desativa o nosso orgulho. Nossa, isso aqui é forte demais. Vou comentar. Então, Paulo diz que a graça que nos ensina a viver de maneira santa, piedosa, justa, a graça que nos ensina, a graça que nos dá poder, que nos capacita, que nos faz vencer o pecado, independente do que você queira usar para definir, que a gente vai vencer o pecado, é só a graça que pode. Então, quando a gente diz que ficar pregando a graça demais vai fazer as pessoas viverem no pecado, vai fazer as pessoas pecarem, dizer que elas já estão salvas vai fazer elas pecarem, dizer que nenhum pecado tira a salvação vai fazer elas pecarem, dizer que o pecado delas não interfere na intimidade que elas terão com Deus, porque o Espírito Santo não vai embora. A qualquer momento elas podem simplesmente dizer: Pai, estou aqui. Pai, eu quero você. Pai, me ouve. Deus vai ouvir, independente do pecado que ela tenha cometido. As pessoas vão pecar à vontade. Então, quando a gente diz isso, a gente está insultando a inteligência de Deus. Porque Deus, Ele prometeu, por meio de Ezequiel, Jeremias, que teria a nova aliança. E nessa nova aliança, a lei, os 10 mandamentos, as 613 ordenanças, não estão inseridas na nova aliança. Hoje nós só temos a graça e o Espírito Santo. Então, quando a gente diz que só falar da graça e só falar que o Espírito Santo nos guia dá liberdade para as pessoas pecarem, é dizer que Deus é burro. É insultar a inteligência de Deus. Se o sistema da nova aliança é a graça que nos ensina, é a graça que nos conduz, é a graça que nos dá poder para vencer o pecado, dizer que é a lei e que tem que ter lei é dizer que Deus errou. Isso é muito grave a gente falar uma coisa dessas. Então eu entendo que tem pessoas bem intencionadas que até acham que devem ter regras, devem ter uma lista de regras, deve ser pregado constantemente uma lista de conduta ética e moral. Eu até entendo que essas pessoas estejam fazendo isso a fim de agradar a Deus, a fim de obedecer e agradar a Deus. Só que essa não é a forma que o apóstolo Paulo disse que é a obediência no Novo Testamento. Não é a forma que Deus formou, montou e planejou a nova aliança. Deus, na nova aliança, nos deu o Espírito Santo para nos guiar no certo e no errado. E nos deu a graça como força, como poder para vencer o pecado e para obedecer a Deus. Então a gente não pode insultar a inteligência de Deus. Isso é forte, eu sei que vocês estão conseguindo pegar isso. Amém. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Continua lendo. Retirar a lei de nossa vida significa que nosso esforço próprio não é mais estimulado a assumir o controle. A lei incentiva o esforço humano. Ela nos encoraja a depender de recursos externos em vez de depender de Cristo. Mas a aceitação incondicional da graça desafia o esforço humano e permite que o Espírito Santo seja tudo o que Ele quiser através de nós. Nosso maior medo é de não termos o controle. Acontece que não fomos criados para ocupar o controle. Autocontrole é um fruto espontâneo do Espírito Santo em nós. O motivo pelo qual ele vive dentro de nós é para produzir o autocontrole que tememos perder quando estamos debaixo da graça. Nossa, aqui é massa demais. Não, tem aquela lista, né?
É aquela lista famosa do amor e dos frutos do Espírito. Então, olha que coisa louca. A gente quer ter o controle, a gente quer ter autocontrole das nossas vontades, da nossa conduta ética e moral, baseado em uma lista de regras, nos esforçando para obedecer essa lista de regras. Ou seja, nós estamos forjando um autocontrole. E quando é apresentado o sistema da graça, onde é o Espírito Santo quem vai nos dizer o que fazer e o que não fazer, nós perdemos esse controle. Quando diz que é a graça quem vai nos ensinar, nós perdemos o controle, porque não é mais a força do nosso próprio braço, não é mais o que a gente sabe que é certo e o que é errado, a gente está confiando inteiramente em Deus, a gente está entregando o controle para Ele. E em Gálatas, é Gálatas que fala dos frutos do Espírito, né, do autocontrole. Se não é Gálatas, é Coríntios, onde Paulo diz, né, que tem os frutos do Espírito: bondade, benignidade, paciência e tal, mas o último é o autocontrole. Então, autocontrole é algo que não é nosso, é só o Espírito Santo que pode nos dar autocontrole. É só o Espírito Santo que pode gerar isso em nós. Então, o autocontrole que a gente teme perder quando a gente coloca os 10 mandamentos de lado, quando a gente coloca a lei de lado, a antiga aliança de lado, o autocontrole que a gente teme perder porque acha que as pessoas vão viver pecando, é algo irracional, porque quando entendemos a graça e somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar o fruto do autocontrole em nós. Autocontrole não é algo gerado pela lei, é algo gerado pelo Espírito Santo por meio da graça. Isso aqui é muito profundo. Então, os medos que a gente tem de perder o controle é exatamente Deus falando: se entrega, se joga, entrega o controle para mim, solta o controle da sua vida, deixa eu controlar, deixa eu ser sua força, não tenta fazer, deixa eu fazer. Então a nova aliança é nada mais que nós deixando o Espírito Santo fluir através de nós. É deixando o Espírito Santo moldar a nossa conduta. É deixando o Espírito Santo nos guiar. É deixando a graça nos transformar. Essa é a nova aliança. É o controle inteiro na mão de Deus. Vou continuar lendo aqui. Aqui, ó, fizeram uma pergunta. Como você interpreta o arrependimento de João Batista? A Bíblia bem diz, né, que João Batista é o último profeta da lei. Então a lei tinha uma visão de arrependimento diferente do Novo Testamento, que é apresentada no Novo Testamento. Então é bem parecido, só que a raiz do arrependimento vai ser diferente. Então um arrependimento no Antigo Testamento era algo que você fazia por si mesmo, entendeu? Era algo mais natural. O arrependimento na Nova Aliança, ele é pelo Espírito Santo, ele é pela graça. Então, é um assunto bem minucioso. Mas, basicamente, arrependimento é mudar a forma de pensar. Como é que é o arrependimento na Nova Aliança? É Romanos 12, onde Paulo diz que devemos renovar, transformar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. E essa mudança de mente, essa renovação de mente que ele diz em Romanos 12, pela palavra de Deus, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é arrependimento. Esse é o arrependimento do cristão. Pensar o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre o pecado? Que o pecado é ruim, que nós não devemos praticar. Então,
Eu mudo minha mente. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Metanoia significa mudar a mente, pensar o contrário. Então, o arrependimento é nada mais do que nós, como seres humanos naturais, sem Cristo, pensamos que o pecado é bom e que devemos fazê-lo. O que é um arrependimento? É pensar o que Deus pensa. O que Deus pensa sobre o pecado? O que a Bíblia diz sobre o pecado? Que o pecado é ruim e que não devemos praticá-lo. Então agora a gente tem um pensamento correto sobre o pecado. Então nós nos arrependemos, mudamos a nossa forma de pensar. E agora que nós mudamos a nossa forma de pensar, isso naturalmente vai afetar a nossa conduta. Então o arrependimento, ele é uma mudança de mente. É pensar o que Deus pensa para agir de acordo com o que Deus quer. Então o arrependimento não é uma mera mudança de comportamento. Tem como eu parar de pecar porque é uma regra. Um exemplo, a pessoa para de assistir pornografia só porque a igreja proíbe. Mas na cabeça dela, ela quer. Na cabeça dela, ela só está fazendo porque é proibido. Ela não entendeu ainda que é errado. Ela não se arrependeu. Esse não é um arrependimento genuíno da nova aliança. Ela não teve a mente transformada. Então, o verdadeiro arrependimento é quando ela para de ver pornografia simplesmente porque ela entendeu a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ela não veja. E ela pensa o que Deus pensa e faz. E automaticamente, ela entendendo o que Deus pensa, ela pensando como Deus pensa, ela vai fazer o que Deus quer. Então tem muita gente que diz que tem um aparente arrependimento. Ela para de fazer coisas, mas a mente dela não foi transformada. A mente dela não foi mudada. Não aconteceu uma metanoia, não aconteceu um arrependimento. Então o arrependimento verdadeiro é quando renovamos a nossa mente, quando queremos fazer o que fazemos e quando não fazemos o que não queremos fazer. Deu para compreender? Travou aqui. Sim, eu congrego, sim. Eu tenho uma comunidade que eu participo. Olha o Ezequiel. O Ezequiel, falei aí. Falei aí o que eu vejo, o que eu entendo sobre arrependimento na nova aliança. Aí já chegou o Rafael que a graça não é barata. Não é barata mesmo não. A graça custou o Filho de Deus crucificado na cruz. Ela não foi barata. Foi pago um preço muito caro para que nós tivéssemos acesso a essa graça de modo gratuito, né? É de graça para nós, mas custou tudo para Deus. Eu vou continuar lendo aqui. Paulo nos incentiva a confiar na graça debaixo da nova aliança, citando as palavras do próprio Jesus sobre o assunto. Ele vai citar aqui 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo estava com o espinho na carne. Ele orou e o Senhor lhe respondeu que a graça era suficiente. Quantos estão dispostos a dizer que a graça é suficiente? Não precisamos da lei. O Senhor Jesus não estava receoso acerca das consequências de tanta graça na vida de Paulo. Então a graça não é uma mera resposta ao pecado. Ela é o centro da nova aliança. Ela permite que o Espírito Santo produza transformação na vida do crente. Depois de entender isso, Paulo concluiu que a vida de Deus operando em nós é que vai produzir essa mudança.
O Senhor vai transformar aquilo que não conseguimos. O Senhor é que vai transformar aquilo que não conseguimos. Isso valia para Paulo e vale para nós também hoje. Muitos vivem na escravidão da lei, cumprindo mandamentos da lei. Então, de repente, chegamos e falamos que eles são livres e, no primeiro momento, isso é assustador. E realmente é assustador. Só quem já viveu embaixo de um sistema totalmente legalista, totalmente cheio de doutrinas, totalmente cheio de normas, sabe como é assustador alguém falar que você não precisa disso para agradar a Deus. Você não precisa disso para viver em santidade. Que você precisa ouvir o Espírito Santo e depender da graça. Isso é assustador demais. E normalmente as pessoas se revoltam com isso de primeira, né? Porque é tão assustador que a pessoa já quer se revoltar. Mas essa é a forma que Deus deseja. Essa é a vontade de Deus na nova aliança. Essa é a vontade de Deus. E quando a gente se revolta contra isso, a gente está se revoltando simplesmente contra a vontade de Deus. Contra a graça. Contra o Espírito Santo. Isso é muito perigoso. A gente não deve fazer isso. Próximo tópico. E é o último também. Faltam só mais 3 folhas. Vamos ler. Um prisioneiro que foi liberto. É o nome do tópico, do subtítulo. Pessoas que cumprem penas judaicas longas. Não. Pessoas que cumprem penas jurídicas longas sempre precisam lutar muito quando são soltas, pois se acostumam aos limites da prisão. Em certo sentido, paredes e barras de ferro proporcionam a elas um senso de segurança. Sempre havia alguém para lhes dizer quando tomar banho, quando comer, quando se exercitar e quando dormir. Cada aspecto da vida era regulado sob o olhar vigilante dos guardas. Todavia, depois que são libertas, algumas se sentem apreensivas. De uma hora para outra, precisam decidir sozinhas para onde ir, quando fazer e o que fazer o resto da vida. E de um modo semelhante, a libertação da lei pode inquietar alguns de nós. Quando os limites desaparecem, cabe a nós decidirmos o que é ou não proveitoso. Mas isso é maturidade cristã. Uma vez que estamos em Cristo e Ele está em nós, não recorremos a regras exteriores para determinar cada movimento. Em vez disso, somos exortados a nos afastar da escravidão religiosa rumo a uma maravilhosa liberdade, sem nunca olhar para trás. Vamos ser francos, é muito mais fácil que o pastor nos diga o que fazer. Uma das coisas que faz parte do meu trabalho ultimamente é responder a perguntas no Instagram. Muitas vezes coloquei aquela caixinha de pergunta e as pessoas invariavelmente perguntavam a respeito de tatuagem. E aí, pastor, eu posso ou não posso fazer tatuagem? Respondi de todas as maneiras possíveis, menos dizendo se pode ou não pode. Fiz brincadeira, até contei piada. Lembro-me de uma resposta que dei baseado no jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Perguntei-lhe por que ele não tinha nenhuma tatuagem, e ele respondeu: já viu alguma Ferrari adesivada? Eu respondi dessa maneira e o pessoal ficou chateado, dizendo: você está fugindo da questão, você está saindo pela tangente. Por que eles querem Moisés? Porque eles querem é Moisés. É o certo ou é o errado? É o bem ou é o mal? Isso, porém, não é cristianismo. Até a definição de pecado no Novo Testamento é diferente.
No Velho Testamento, pecado é quebrar a lei, mas no Novo Testamento, Paulo diz que tudo que não vem de fé é pecado. As pessoas pecam porque fazem coisas que contrariam uma convicção. Tudo o que não vem de fé é pecado. Então elas querem sentir uma segurança. Talvez querem chegar diante de Deus um dia dizendo que o que fizeram foi porque o pastor disse que podia fazer. Isso é verdade. Citação, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E essa liberdade aqui que Cristo nos libertou, quando a gente vai ler o contexto da carta de Gálatas, é o judaísmo, é o legalismo, é a lei. Então, Cristo nos libertou da lei, Cristo nos libertou da antiga aliança. Então a gente não deve mais nos submeter a um jugo de escravidão, que é viver debaixo da lei. Viver debaixo da lei é uma escravidão. E Paulo falou isso várias vezes. Em Gálatas ele falou isso, em Romanos capítulo 7 ele falou isso, que viver debaixo da lei é uma prisão, que nós somos libertos da lei, libertos dessa prisão. Então a gente não deve se colocar de novo debaixo da escravidão. Eu vou ler de novo, Gálatas 1:5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Paulo não está falando de ser liberto do pecado. Não deixem que submetam vocês novamente a um jugo de escravidão. Que jugo é esse? É o jugo da lei. É viver baseado em mandamentos. Paulo está dizendo que voltar para a lei significa se colocar debaixo de escravidão. Em Gálatas capítulo 4, do versículo 8 ao 10, ele diz que voltar à lei significa se colocar debaixo da escravidão a espíritos malignos. Mas a lei não é de Deus? Certamente a lei é boa e perfeita, mas ela hoje é tomada pelo diabo para nos condenar e escravizar. Todo aquele que volta para a lei tenta agradar a Deus e obter o seu favor. Todo aquele que voltar para a lei tentando agradar a Deus e obter o seu favor, inevitavelmente cairá debaixo de acusação e condenação do maligno. Isso acontece porque homem nenhum é capaz de guardar a lei completamente. E uma vez que caímos em condenação e acusação, voltamos a viver na escravidão. Paulo diz que ao voltar para a lei, os gálatas estavam também voltando aos antigos rudimentos dos deuses dos quais eram escravos. Como esses antigos deuses a quem eles serviam estão relacionados com a lei? Simplesmente porque a base de toda religião é a lei. Toda religião funciona da seguinte maneira: se você se comporta bem, terá bênção, mas se comporta mal, será punido. Isso nada mais é do que a lei. Esse tipo de relacionamento religioso produz escravidão. Toda religião é escravidão. E se voltarmos a viver pela lei, estamos voltando para a escravidão também. Como a religião escraviza? Todo sistema religioso procura sempre aplacar a ira do seu Deus e obter o seu favor por meio de boas obras. Isso era mais visível nas religiões primitivas. A princípio, o homem oferecia o fruto como oferta para agradar a seu Deus. Fazia isso para que chovesse e eles pudessem colher no próximo ano. Todavia, no ano seguinte tinha a seca. Então eles procuravam algo maior para agradar ao seu Deus e assim passaram a sacrificar animais. Entretanto, a seca ainda continuava. Então passaram a sacrificar os prisioneiros de guerra. Mas aquilo ainda não funcionava, pois a praga da seca ainda persistia. Assim forneciam algo que julgavam mais valioso. Passaram a sacrificar as virgens da aldeia. Quando tudo mais falhou, eles resolveram sacrificar seus próprios filhos.
E esse é o caminho da religião, sempre tentando agradar a Deus, mas nunca conseguindo. Os crentes que vivem pela lei ainda seguem esse mesmo caminho. Eles não sacrificam pessoas, mas estão sempre procurando uma forma de agradar a Deus e convencê-los de abençoá-los. Veja, por exemplo, sua tentativa de receber uma bênção financeira. Você tenta dar o dízimo, mas se isso não resolve, você decide dar além do dízimo. Entretanto, ainda assim a bênção não veio. Então você ouve alguém dizendo que você precisa entregar o seu Isaac. Você faz de tudo para ser abençoado, do mesmo jeito que aqueles religiosos primitivos. Mudaram-se os sacrifícios, mas permanece o mesmo princípio, a troca de favores, a barganha. E acabou o capítulo de hoje. E o próximo capítulo é o capítulo 15 e o título é Os Mandamentos Matam. Exatamente. Os mandamentos, os 10 mandamentos mesmo. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas falando sobre o porquê os 10 mandamentos matam e geram morte em nós. Então, gente, vocês que estão aí, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer subir aqui na janelinha para conversar ou tirar alguma dúvida? Se alguém quiser, agora é a hora que eu só vou ler aqui o chat e tirar a dúvida de vocês, ou conversar com alguém que queira tirar uma dúvida ou trocar uma ideia. Se ninguém quiser, eu só encerro e a live completa vai ficar salva lá no canal no YouTube. Todas as lives, todos os capítulos anteriores ficam salvas lá. Para quem entrou hoje que é a primeira vez. Ó, a Josiane acabou de entrar. É isso aí. Se alguém quiser subir, quem quiser alguma pergunta. O problema é as pessoas entender. Quem quer entender, entende. As pessoas que constroem um foguete têm o mesmo cérebro que eu e você. Todo mundo consegue entender o que quiser. O problema é a preguiça. Quem não quer entender não vai entender. Quem quer entender vai entender qualquer coisa. Isso nem é uma questão espiritual. Se a pessoa quiser entender, ela vai entender. É só parar para ouvir. Parar para ouvir, analisar e tal. Então, quem não entende é porque realmente não quer. Eles querem que fazemos algo para Deus. Infelizmente, o ser humano ele é naturalmente religioso. Ele é naturalmente legalista. Ele sempre quer fazer algo para Deus, para merecer. Ele sempre quer barganhar com Deus. A graça é todo o que não merece. É para todo o que não merece. Exatamente. Se você não merece, a graça é para você. A graça é só para os que não merecem. Porque graça é favor imerecido. Então, pré-requisito para receber a graça é não merecer. Porque se ela é um favor imerecido, ela só é dada para quem não merece. Então, quem acha que merece alguma coisa, não vai receber a graça. Então, para você receber a graça, você tem que não merecer. Olha que só. Essa é a boa notícia. Essas são as boas novas. Esse é o Evangelho. E aí, Josiane? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Se ninguém quiser subir, eu já vou estar encerrando a live para dormir. Até porque se fosse para receber o que merecemos, seria a morte. Exatamente. O primeiro passo para ir para o céu
é ter plena convicção que merecemos o inferno. Forte, né? Frasezinha pra postar no Instagram. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui. Até a próxima live. Hipergraça e hiperpaz. E até mais.